Senhoras e senhores, como estão? Gosto muito de estar com vocês, gravando aqui mais um vídeo aqui nesse apostolado, Dragão do Tradicionalismo com o seu palpiteiro bastardo, um nobre, né? Um penitente. Hoje nós vamos falar da nossa história, que possa ser aí que possa influenciar algumas pessoas que estejam aí sem direção, alguns jovens, né, principalmente jovens e pessoas da minha idade, porque os mais velhos já estão vividos, né, já estão vividos. Então os jovens às vezes são aí sem direção, os jovens principalmente hoje, né? E eu já fui jovem, também já tive assim sem rumo, levado pelas correntezas, mas Deus me levou por águas turvas, me levou para a experiência de procurar pesquisar e chegar ao corpo místico de Cristo, chegar à conclusão que só existe uma igreja. É a Igreja Católica, só existe uma igreja. Então vamos falar aí da nossa experiência. Desde pequeno, né? A gente eu sempre fui assim, graças a Deus tive uma infância normal, né? Apesar de no meu tempo a infância já ter alguns problemas, mas foi uma infância muito boa, uma infância que toda criança do meu tempo foi muito bom, porque não tinha celular, né? Não tinha as redes sociais, não tinha a agenda woke, não tinha o identitarismo, não tinha essa educação falida que tem hoje, né? As escolas totalmente erradas, onde o errado se passa pelo certo e o certo se passa pelo errado, né? Sabemos aí como está. Aí eu sempre fui assim, não que seja muito pensativo, mas algumas coisas eu acho que todo mundo tem isso, né? Não é que eu seja assim, mas eu acho que todo mundo tem essa pergunta, né? Da onde vem Deus? Né? Se Jesus é Deus, desde criança eu me lembro que eu perguntei isso a um adulto. Eu estava sentado na calçada junto com outras crianças, menos de 10 anos eu tinha. Eu me lembro desse fato, que eu perguntei, será que Jesus é Deus? Porque a gente assistiu aquele filme O Nazareno. Não assisti todo, né? Naquele tempo. Como criança não tinha paciência para ver, mas passava aquele filme O Nazareno, nem Paixão de Cristo ainda tinha, de Mel Gibson. É muito antigo o Nazareno, né? Então nos anos 90 a gente assistiu aquele filme, um pouco daquele filme O Nazareno, aí a gente perguntava, mas será que Jesus é Deus, né? Aí perguntamos a um adulto, Jesus é Deus? Ou Deus é outro, é maior e tal, Aí o adulto, eu nem me lembro muito do que o adulto falou, mas o adulto também, com certeza, não me soube responder, né? Então são essas perguntas que até hoje as religiões se confrontam, né?
Então, e a teologia definida, a teologia da Igreja Católica é muito bem documentada, muito bem feita, falando sobre isso. E Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, né? Essa é a conclusão correta dos concílios sagrados, né? Dos concílios sagrados, a Santíssima Trindade, todos os concílios canônicos, até o último concílio, que é o Concílio Vaticano I. O Concílio Vaticano II é satânico, né? Então, isso foi uma pergunta que a gente se faz, e a gente na escola, eu cheguei a ver também aquela distribuição de Novo Testamento, aquele livrinho que os protestantes davam, e eu tinha um livrinho daquele, e eu lia, mas eu não tinha o gosto de ler, eu lia pouco, mas eu tinha aquele livrinho. Aí, o tempo foi passando, e os professores, por última vez que eu estudava, nos meus últimos anos que eu estudava, os professores diziam, leia bastante, porque você só aprende história se você ler, não tem outra coisa, né? Então, na minha adolescência, eu tive contato com algumas, na rua, né? Principalmente a rua já está protestantizada, e os católicos já são protestantes, já tem a mentalidade protestante, né? Os católicos, o católico médio hoje, seja de paróquia, seja fora da paróquia, os católicos já têm a mente já protestantizada. Então, na época do DVD, os evangélicos me emprestaram alguns DVD, né, de pregação, de testemunho de Chico, de Elguina, que foi que se diz que era do Racionais, um mentiroso, todos eles mentirosos, né? E os caras acreditavam naquilo, eu mesmo ficava mangando e outros caras ficavam dando risada daquilo, né? E aí os caras também me prestou um documentário dos Illuminati, né? Tem muita mentira, né? Mas tem algum pingo de verdade naquilo ali. Falava do World Trade Center, né? Aquele atentado terrorista. E tem um pingo de verdade, mas também tinha muita mentira. E eu vi algumas coisas, né, na rua. E eu fiquei assim, com a mentalidade como todo mundo, né? E eu pensava assim, os católicos são um dos mais hipócritas, os católicos, porque os católicos são hipócritas. Eles não seguem a Deus, eles são mundanos. Eles estão dançando forró, né? Eles gostam de pop. Eles ficam se rebolando no axé, no carnaval, bebe até cair, são aí desvairados aí, estão com jeito afeminado, né? Com o feminismo aí que hoje em dia que está muito avançado, né? Mas desde aquele tempo, né? Desde os anos 2000, né? De 2000 para 2010, a gente via toda essa Babilônia, né? E aí eu enxergava com crítica, né? A bolha a bolha dos modernistas, né? A bolha dos modernistas carismáticos, o TL. Eu via com muita lástima, né? Os católicos são mundanos, não tem outra coisa, né? Então, eu pensava que os protestantes, alguns protestantes, seguiam o correto, né? Mas graças a Deus, nunca pisei numa igreja protestante, nunca entrei nem fiz parte de culto protestante. Se eu entrar, ocasionalmente, não participarei de jeito nenhum, né? Ficarei no meu canto e vai ser só como se fosse uma pesquisa científica, né? Ou que nós entraremos num ambiente desse.
como eu já vi muitos cultos protestantes do lado de fora, aqueles loucos gritando como um palanque de cachorro político. Aí, latino, né? Os protestantes, que é uma latomia sem trégua. Então, andando pela rua, teve tudo isso, né? Tal. Aí, deixa eu ver o que eu me lembro mais. Então fui lendo, né? Fui começando a ter um gosto de ler nos meus últimos. Na última vez que eu tive na classe de aula, eu gostei tanto de estar com os professores, o ambiente bom. Porque eu não gostava de estudar, mas depois, os últimos anos do meu colégio, eu gostei. Foi graças a Deus, né? E os professores diziam, leia essa apostila, leia essa apostila. Então eu li, né? E fui entendendo, aí a minha cachola foi se abrindo, minha cachola, né? Minha cabeça foi se abrindo, fui vendo o que era o racionalismo, o que era os filósofos, o que era o sofisma, os sofistas, né? Gregos, né? Não que eu saiba disso, eu não sei nem o básico, né? Mas só que eu fui lendo, fui procurando, e principalmente, graças a Deus, no nosso coração, na nossa alma, nós temos aquela coisa de Deus em nós, né? A nossa consciência, o nosso espírito, a nossa alma. Eu fui buscando, fui procurando e fui vendo, né? Nessas apostilhas que se diz neutra, fui vendo como existe a maçonaria, existe o protestantismo, e vi que tudo do passado, do século XIX para trás, tudo combate o cristianismo, combate a Igreja Católica, né? E fui vendo os professores, né? Tinha professor espírita, tinha professor maçom, tinha professor ateu comunista e tal. E fui vendo, né? Até o que se dizia católico, né? Fui vendo aquele confronto ali, perguntando, debatendo, né? Interessante. Aí fiquei com a pulga atrás da orelha, pesquisando, e ele dizia assim, vá para o sebo, né? E eu me lembro que eu ia para o sebo, e eu lá no sebo de livros, eu pegava livros da tatame, do jiu-jitsu, né? Do jiu-jitsu brasileiro, do MMA, e fui lendo, né? A luta, que eu gosto muito de luta, e fui vendo o regime Gracie, né? O regime Gracie, como é que eles comem, que coisa interessante aquilo ali. Aí fui tendo esse gosto pela leitura, e também fui vendo livros protestantes, né? O livro de Edir Macedo, o livro de Valdomiro Santiago, o livro de Testemunho de Jeová, mais antigo, a história de Lutero e tal. Aí fui vendo, né? Toda essa camada protestante e tal. Aí também tive contato com o Catecismo Novo, o Catecismo Amarelinho, li 2 vezes o Catecismo Amarelinho e tal, e vi e achei muito interessante, né? Que ele fala da tradição e tal, mas aí não sabia muita coisa, né? Era só o início do contato com o catolicismo, que estava reiniciando, mais uma vez, porque quando eu era pequeno, eu não... a minha família me colocou no catecismo, mas eu não quis ficar no catecismo, né? Não quis, porque era para escrever e tal, não quis. Mesmo se eu tivesse no catecismo, tinha feito o crisma, não adiantava de nada, porque eu conheço gente que fez o crisma e tal, e hoje em dia são aí totalmente loucos da vida, né? Com a vida louca, né? Então, totalmente fora da realidade. Então, eu vi que o catecismo, mesmo sem saber da tradição mesmo, eu vi que o catecismo, ele tem coisas controversas, né? Ele fala
dos homossexuais, chamando os homossexuais para, para dentro da igreja. Aí eu digo, olha que coisa estranha. Eu tive para mim, né? Pensei. Mas também não fiz um confronto, mas tive aquela crítica, né? Aí, também outra coisa que eu li, que eu achei estranho, é João Paulo II e Bento XVI fez o catecismo novo, né? De dizer que os judeus e principalmente os muçulmanos, né? Eu também nem sabia o que era muçulmano, adoravam um só Deus como os católicos, né? Eu digo, olha que coisa interessante, coisa estranha, sei lá. Aí fui tendo contato com a tradição, porque eu na casa da minha família tinha computador, eu pesquisei livros, aí apareceu Alexandria Católica, aí o site bom, viu? Eu comendo para vocês aí, encomendo, faço aqui um incentivo, né, de uma boa leitura, esse site Alexandria Católica, né? Todos nós devemos estudar aí esse site Alexandria Católica. Aí foi muito bom, tive contato com livros de santos e foi abrindo minha cachola, e eu vi que existe o magistério infalível da igreja, né? O magistério infalível da igreja,